dia, galera do oitavo ano. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês, que vocês estejam bem. Vamos lá para a nossa aula sobre regionalização do continente americano. Nosso conteúdo era para ser mais extenso, mas por tudo que aconteceu, nós vamos nos atentar apenas ao nosso continente americano, certo? Sobretudo, regionalização, critérios de regionalização, quais são essas divisões do continente americano e o processo de colonização. Tudo bem? Vamos lá. Então, primeiramente, a gente começa pela localização do continente americano. O continente americano, quando a gente olha o mapa mundi, a gente localiza logo aqui, ó. Sempre ele vai estar um pouco mais para a esquerda, no mapa mundi tradicional. Nós temos aqui, ó, a cor rosa, a cor verde e a cor amarela. Tudo isso é América, tudo bem? Só que aí ela é dividida em norte, central e sul, dependendo do critério. Então, quando a gente olhar o mapa mundi, já sabe a localização. E aqui nós vamos ter, na imagem da direita, somente o continente americano. Esse é o formato, é o desenho do continente americano. Ele tem uma grande porção para o norte, uma faixa estreita com muitas ilhas no centro e mais ao sul uma outra porção de terra muito grande. Tudo bem? Prosseguindo, nós vamos para algumas informações básicas do continente americano, de aspectos gerais. Extensão territorial de 42 milhões de quilômetros quadrados, deixando o continente americano como o segundo maior, perdendo em tamanho somente para o asiático. Então, entre todos os continentes, o continente americano é o segundo maior. Esse é o tamanho, é aproximadamente 42 milhões de quilômetros quadrados. Tá? É cortado pelo Círculo Polar ao norte, lá no norte do Canadá. O Trópico de Câncer, passando ali pelo México, mais ou menos ali quase na metade do México. É cortado também pela linha do Equador, a linha do Equador que passa ao norte do Brasil, ali no estado do Amapá. E também é cortado pelo Trópico de Capricórnio, ao sul do Brasil, passando ali também já para a região sul, o Trópico de Capricórnio. Possui terras nos hemisférios norte, sul e ocidental, ou seja, o hemisfério oeste. Dos 4 hemisférios existentes, a América possui terras em 3, no norte, no sul e no ocidental. Tudo bem? Grande variedade climática devido à sua extensão longitudinal. Ele é muito extenso no sentido norte e sul. Então, vai apresentar uma grande variedade climática que a gente vai ver posteriormente. Bem, regionalização do continente americano. Quando a gente fala de regionalização do continente americano, nós temos que atentar para os critérios. Qual é o critério que nós estamos adotando para regionalizar o continente americano? Bem, nós vamos nos atentar aqui, ó. Na imagem à esquerda, nós vamos ter o critério físico-geográfico. Quando eu falo de critério físico-geográfico, eu regionalizo, eu divido o continente americano em 3 porções: ao norte, a central e a América do Sul, que é onde nós estamos. O Brasil é um país sul-americano, certo? Essa porção grande aqui, azul, é a América do Norte. O centro aqui em vermelho é a América Central. E também aqui é a América do Sul. Isso quando eu falo de regionalização pelo critério físico e geográfico. Mas nós também podemos regionalizar o continente americano através do critério histórico, cultural, levando em consideração também o social e econômico. E quando eu regionalizo o continente americano por esse critério histórico-cultural, levando em consideração também o social e econômico, eu tenho apenas 2 porções do continente americano. É a chamada América Anglo-Saxônica, formada por Estados Unidos e Canadá, somente. E a América Latina. Só essas 2 porções. Então, quais são os critérios? Físico-geográfico, 3 porções, norte, central e sul.
Histórico-cultural, levando em consideração o social e econômico, 2 porções, América anglo-saxônica e América Latina. No caso do Brasil, onde o Brasil está? Na América Latina. Somos um país latino-americano. Nós vamos detalhar agora a divisão da América pelo critério físico-geográfico. Bem, a primeira porção é a América do Norte. Quem forma a América do Norte? Canadá, Estados Unidos e o México. Atente, ó. Quando eu falo de América do Norte, eu estou falando de 3 países: Canadá, Estados Unidos e México. A gente vai ver que quando a gente fala de América anglo-saxônica, o México sai, fica somente Estados Unidos e Canadá. Tudo bem? Mas, por enquanto, nós estamos analisando o critério físico geográfico. Ó, uma observação. A noroeste do Canadá tem aqui o Alasca, que está na mesma cor dos Estados Unidos. Por quê? Porque esse território pertence aos Estados Unidos. Tudo bem? Para Nordeste, nós vamos ter aqui a Groenlândia. A Groenlândia é uma ilha, mas é uma ilha de possessão dinamarquesa, ok? Tudo bem? Então, América do Norte. Quem forma a América do Norte? Estados Unidos, Canadá e o México. Essa é a América do Norte. Aí a gente vai analisar a América Central. Ó o título aqui, Divisão da América Central. Como é que eu divido a América Central? É uma porção ali da América chamada América Central. A gente percebe bem aqui na imagem à esquerda que a América Central tem uma porção que liga, uma faixa de terra estreita que liga as duas grandes porções, norte e sul. Essa parte eu chamo de América Central continental ou istmica, certo? E a outra parte eu chamo de América Central insular, que são as ilhas aqui, ó. Essas ilhas aqui no Mar do Caribe, certo? Águas aqui do Oceano Atlântico, Mar do Caribe. Então eu vou dividir a América Central da seguinte forma. Essa parte que liga as duas grandes porções eu chamo de América Central Istmica, ou posso chamar de continental, porque ela liga aqui, está no continente, né? E a outra parte das ilhas eu vou chamar de insular. E essa parte insular, eu vou dividir ela também. Como? Eu vou dividir elas em pequenas e grandes Antilhas. Por quê? Porque tem as grandes e pequenas ilhas. Aí a gente vem para a imagem da direita, a gente vai perceber aqui, ó, a porção istmica ou continental, que tem aqui alguns países, ó, o Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize. Esses são países da América Central continental istmica, ok? E para cá, ó, no Mar do Caribe, eu vou ter várias ilhas. Essas ilhas eu chamo essa região insular, eu vou dividir em pequenas e grandes Antilhas. O que é isso? São grandes ilhas e pequenas ilhas. Por exemplo, ó, Cuba, Haiti, República Dominicana, Jamaica, são grandes Antilhas, são grandes ilhas. E essas outras menores aqui, ó, que nós vamos ter uma sequência, e aí depois que fores ver a tua aula, pode dar um pause e aí analisar esses países menores aqui, essas ilhas, que são as pequenas Antilhas. Então, assim eu divido a América Central. Vamos para frente. Até chegar na outra porção do sul da América, chamada América do Sul. E eu também divido, eu regionalizo a América do Sul por critérios basicamente naturais, certo? Aqui é toda a América do Sul, a gente percebe nessa imagem aqui, ó. E nós vamos analisar as sub-regiões da América do Sul, ok? A América do Sul é dividida em Guianas, América Andina, América Platina e o Brasil, ok? A gente pode analisar aqui, ó. Em rosa, as Guianas, em vermelho, a América Andina, em amarelo, o Brasil, Brasil que toma o espaço aí de 48% da América do Sul, por isso que ele é analisado só ele, né? E aqui em laranja nós temos a América Platina. Vamos analisar um por um, começando pelas Guianas. O que são as Guianas?
As Guianas são uma subdivisão da América do Sul, composta pelos seguintes países: a Guiana, que foi uma colônia inglesa, né? A Guiana Francesa, que até hoje é um território, não é um país, é um território da França aqui na América, e o Suriname, que foi uma colônia colonizado pelos holandeses, tá? Então, quando se fala em Guianas, aqui na América do Sul são essas Guianas, que era a antiga Guiana inglesa, a Guiana Francesa, que é um território francês, e o Suriname, que foi colonizado pelos holandeses. Tudo bem? Então, são as Guianas, que fazem aqui, ó, fronteira com o Brasil, estão ao norte, na fronteira norte do Brasil, tá? Nós vamos ter a América Andina. O que é a América Andina? É a região que se estende na Cordilheira dos Andes, na porção oeste do continente americano, certo? Desde a Venezuela, essa porção aqui amarela, ó. E esses países fazem parte da América Andina. Por que América Andina? É uma região formada por grandes cadeias montanhosas de planaltos e altitudes elevadas, ou seja, aqui, ó, do que ele está falando? Da Cordilheira dos Andes, olha o nome, América Andina, Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes, uma formação recente que tem uma elevada altitude e que todos os países que estão com seu território e passa a Cordilheira dos Andes, eles estão na América Andina, certo? Que é, olha aqui, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e o Chile. Esses países fazem parte da América Andina. Por que América Andina? Porque a Cordilheira dos Andes, uma cadeia montanhosa, passa ali, está no território desses países. E a gente chega na América Latina, a América Latina formada por 3 países. Eu estou falando tudo isso, ó. As Guianas, a América Andina e a América Latina e o Brasil fazem parte da América do Sul. A gente está dividindo, regionalizando a América do Sul, certo? A gente chega na América Latina, formada por Paraguai, Argentina e Uruguai, todos fazendo fronteira ao sul do Brasil, ok? América Latina é a denominação da região da América Latina, formada por Paraguai, Uruguai e Argentina. Juntos, os 3 países correspondem a 18% do território sul-americano. A denominação por que América Latina é uma alusão, ou seja, uma referência à bacia do Rio Prata que banha a região. Né? Passa ali a bacia hidrográfica do Rio Prata, e por isso, nesses países aí, e por isso eles são chamados de América Latina. Ok? Então, essa foi a divisão da América do Sul. No final, o Brasil. O Brasil aqui, que ele é analisado só ele, pela sua dimensão territorial e pela questão econômica, que é uma das grandes potências da América do Sul. Então, não esqueça, divisão da América do Sul. Guianas, América Andina, América Latina e Brasil. Ok? Vamos para frente. Falei para você lá no início que são 2 maneiras que a gente regionaliza ou divide o continente americano. Falamos do critério histórico, perdão, do critério físico-geográfico, agora a gente vai falar do critério histórico-cultural, levando em consideração o social e econômico, certo? Processo de colonização, como foram colonizados esses países, e assim a gente tira uma análise de como ela está regionalizada. É uma outra forma de regionalizar o continente americano, certo? E quando a gente fala de critério histórico-cultural, socioeconômico, a gente analisa da seguinte maneira a América, o continente americano, dividindo em 2 porções apenas, certo? Aqui, ó, o título aqui, ó, critério histórico-cultural, socioeconômico, 2 porções. A América anglo-saxônica e a América Latina. Está aqui no mapa, ó. A imagem te mostra. A América anglo-saxônica em branco, formada apenas, não esquece, quando fala em América anglo-saxônica, quem forma a América anglo-saxônica? Estados Unidos e o Canadá. Somente. O restante, todos fazem parte da América Latina. Ó.
desde aqui do Rio Grande, fronteira do México com o Canadá, do México até o sul da Argentina, aqui o extremo sul da América do Sul, tudo é América Latina. Tudo bem? Vamos para frente. Ó, a América anglo-saxônica aqui, só ela agora, certo? Bora lá. América anglo-saxônica, Canadá, Estados Unidos. Não tem como errar. Tudo bem? Olha só. A América anglo-saxônica é uma região do continente americano formada pelos Estados Unidos e Canadá. Apesar do termo anglo-saxônico fazer referência aos países que possuem língua, né, como língua oficial em inglês, apenas Estados Unidos e Canadá são considerados como parte dessa regionalização, pois o elemento unificador não é o idioma, mas sim as características econômicas e socioculturais. Olha só, por que essa alusão à questão anglo-saxônica? A gente tem que analisar o seguinte: anglo, esse termo anglo, é referente a tudo que é da Inglaterra. Saxônico, saxônica é dos antigos povos saxões que invadiram a Grã-Bretanha, né? E aí deram origem ao idioma inglês, certo? Só que aí a gente não pode, por exemplo, levar só em consideração esse critério da língua. Tudo bem? Por quê? Porque, por exemplo, aqui no texto, e eu já falei para vocês, que quem forma a América Anglo-Saxônica? Estados Unidos e Canadá, que tem como idiomas oficiais o inglês. Porém, uma grande parcela do Canadá fala francês, e o francês é derivado do latim. E aí, lá na América Latina, por exemplo, a Jamaica fala inglês. Por que ela não está na América Anglo-Saxônica? Porque o que é levado em consideração é também a questão econômica. E a Jamaica, ela se assemelha mais aos países latino-americanos de subdesenvolvimento do que aos Estados Unidos e Canadá, que são países ricos e desenvolvidos. Tudo bem? Então a gente leva em consideração a questão aqui do histórico cultural, a questão do idioma, da origem do idioma, mas também a questão econômica, tá? Olha lá, observação para a América Anglo-Saxônica. Tem um grande desenvolvimento econômico. Estados Unidos e Canadá fazem parte do G7, os 7 países mais ricos do mundo, certo? Tem grande desenvolvimento econômico, os indicadores sociais, beleza, certo? São os dois grandes países, não só em tamanho, mas também em economia da América. Destaca-se para a região dos Grandes Lagos, que concentra a maior parte da população dos Estados Unidos e Canadá. Nela estão a maioria das cidades, grande parte do parque industrial e os centros financeiros. Ali ao sudeste do Canadá, nordeste dos Estados Unidos, foi onde se desenvolveu uma grande economia, certo? Desses dois países, região dos Grandes Lagos. Vamos falar um pouco dos fatores, dos aspectos naturais. Clima predominante, ou seja, aquele que impera na maior parte dessa área da América Anglo-Saxônica, é o temperado, seja o continental, seja o oceânico. Mas só esses dois não. A gente vai ter o polar, o subpolar, o norte do Canadá, a gente vai ter também até o desértico aqui para o sul dos Estados Unidos, a gente vai ter uma área tropical. Então há uma grande variedade de clima. Mas qual que vai predominar? O temperado continental e oceânico, tá? Temperatura média anual aí são inferiores a 20 graus do temperado. Relevo. Na costa oceânica pacífica, ao oeste, estão as montanhas rochosas, formação recentes elevadas, maiores altitudes, tá? Tudo bem? Maiores altitudes, porque as montanhas são maiores, são mais íngremes, porque elas são de formação recente. Para onde? Para a porção oeste. Aí nós vamos ter uma grande planície no centro dessa região aí, Estados Unidos e Canadá, e na costa do Oceano Atlântico para o leste, mais precisamente ao sudeste, estão as formações mais antigas. São montanhas um pouco mais desgastadas, porque elas são de formações mais antigas e aí já estão muito desgastadas com o tempo. Então a gente tem para o oeste montanhas, as grandes montanhas, formações recentes. No meio nós temos uma planície e
A oeste, mais a sudeste dos Estados Unidos, nós vamos ter montanhas um pouco mais desgastadas. Esse é o relevo, fazendo uma síntese desse relevo da região da América anglo-saxônica. Vegetação, predomina florestas temperadas, né? Muito devastada, já foram muito consumidas essas florestas aí, a floresta temperada. Aparece ainda florestas boreais, tundra ao norte do Canadá, né, uma área fria, a pradaria, pântanos e desertos. As planícies centrais e no sul do continente norte-americano. Tudo bem? Hidrografia, a região dos Grandes Lagos, que eu comentei agora há pouco, se estabelece entre os Estados Unidos e o Canadá, na fronteira norte e nordeste. Abriga, dentre outros, o Lago Superior, o Michigan e o Ontário. São lagos que vão suprir uma grande necessidade ali, tanto dos Estados Unidos como de Canadá. A América do Norte possui uma grande quantidade de rios, dos quais se destacam o São Lourenço, tudo bem? Ali pelo Canadá, Mississippi, importante rio dos Estados Unidos, Colorado, Colômbia, entre outros. Esse é um resumo dos aspectos naturais da América anglo-saxônica. Falamos da América anglo-saxônica, agora nós vamos falar da área da América Latina. Quem é que forma a América Latina? Nós temos o México. A gente viu lá no início, quando a gente fala de América do Norte, o México está com os Estados Unidos e Canadá. Quando a gente fala de América anglo-saxônica, o México sai, fica só os dois. E aí o México vem para a América Latina, certo? Qual é a área da América Latina? Desde o México, toda a América Central e toda a América do Sul. Ó, do verdinho aqui, o México, até o vermelho aqui, a pontinha da Argentina, da América do Sul. Toda essa área é a área da América Latina, certo? Vamos analisar um pouco mais a América Latina. A América Latina recebe esse nome porque é composta por países que têm língua oficial, idiomas que derivam do latim, como o português, o espanhol, o francês, e também se assemelham economicamente como subdesenvolvidos. Os países da América Latina possuem um passado colonial, questão colonial, em comum. A colonização, sofreram colonização de exploração. A gente vai ver um pouco mais os detalhes da colonização de exploração mais para frente. A maioria dessas atuais nações serviu às suas metrópoles, né? Por exemplo, Portugal era metrópole e a colônia era o Brasil. E teve suas economias voltadas à exportação. O que era produzido no Brasil não ficava no Brasil, e ia para onde? Para a metrópole. O que impediu a constituição de um mercado interno consolidado e causou prejuízos que permanecem até os dias atuais. Outra característica histórica que é comum aos países da América Latina é a concentração de terras nas mãos da elite. Né? Os ricos têm muita terra, enquanto muitos trabalhadores não têm terra, mesmo após a descolonização. Esse fator é um dos responsáveis pelas desigualdades características dos países da América Latina, desigualdade social, certo? E econômica presente nesses países. Todavia, apesar de muitas semelhanças, esse conjunto de países possui diferenças que nos permite agrupá-los em grandes conjuntos regionais, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, por que América Latina? Por que esse termo América Latina? Porque a maioria dos países tem como colonizador, como língua oficial, línguas que derivaram, raízes do latim, certo? Mesma questão lá do inglês da América anglo-saxônica. Só que, porém, a gente leva em consideração aqui a questão econômica também, certo? Por exemplo, português deriva do latim, assim como o espanhol, o francês, o romeno, inclusive, o italiano também deriva do latim, certo? Característica dos países da América Latina: sofreram colonização de exploração, tem concentração de renda na mão de poucos, né, da elite, desigualdades sociais. A gente vê, a gente analisa o Brasil, é o retrato da América Latina também. Apesar do Brasil ser uma grande economia da América Latina, a gente vê muitas desigualdades sociais, o que é característica de todos os países da América Latina.
Vamos lá. Destaque do relevo. Vamos falar dos aspectos naturais da América Latina. O destaque do relevo da América Latina são grandes cadeias montanhosas, a Serra Madre Ocidental, por exemplo, no Planalto, lá no México. A Cordilheira Montanhosa dos Andes, onde? Lá aqui na América do Sul, que forma inclusive a América Andina. O Planalto das Guianas, ali nas Guianas, né? Francesa, Guiana e o Suriname, o Planalto Brasileiro, no centro do Brasil, e as planícies do Orinoco também, certo? Planície Amazônica, aqui ao norte do Brasil, e a planície Platina, lá ao sul da América do Sul, certo? Hidrografia, a América Latina é rica em recursos hídricos, possui inclusive aqui a bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, tem os maiores aquíferos do mundo também, então é muito rica em água, água doce, recursos hídricos que possui extensas bacias hidrográficas. Aí ele vai dar exemplo aqui, ó. Essa aqui que é lá na Venezuela, da bacia do Orinoco, bacia amazônica, aqui, que também contempla o Brasil, além de outros países da América do Sul, e a bacia platina, certo? Esses são os destaques na hidrografia. Clima. A América Latina apresenta grande variação pela questão longitudinal, né? Climática, o clima predominante é o tropical, certo? Seja ele úmido, seco ou de altitude. Ainda que em alguns países o clima é equatorial, como no Brasil, aqui próximo à linha do Equador, clima equatorial, quente com pouca amplitude térmica, a diferença de temperatura muito pouca. Esses países estão próximos à linha do Equador, ó, Brasil, Colômbia, Equador e parte do Peru, abaixo da linha de Capricórnio. Abaixo da linha de Capricórnio, o aumento da latitude propõe um clima temperado, que é o caso do sul do Brasil já, que está abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, certo? Com estações do ano mais definidas. Por exemplo, a gente está sentindo um calor danado aqui esses dias, estamos próximo à linha do Equador, já lá ao sul do Brasil, conheço algumas pessoas que moram lá, estão dizendo que já está fazendo frio, né? Certo? A vegetação é um reflexo das condições climáticas, solo e relevo. É bastante diversificada, tem uma variação também de vegetação aqui na América Latina. Florestas tropicais e equatoriais, cerrado brasileiro, por exemplo, floresta equatorial aqui amazônica e a caatinga brasileira também. O chamado Chaco, aqui a gente conhece como Campos ou Pampas Gaúcho, né? Ali que faz também entra no Paraguai, na Argentina, no Uruguai. As florestas de coníferas que a gente conhece aqui como Mata de Araucária, no Brasil, ali no Paraná, que tem muito, nas porções meridionais, que são as porções meridionais sul do Brasil, né? Sul da América, perdão. Quando a gente fala meridional é sul, tá? Da América do Sul. Vegetação de montanha, desertos, né? O deserto da Atacama, por exemplo, no Chile, que é um dos desertos mais secos do mundo, e também outro deserto, Chihuahua, certo? Então essas são as características aí naturais. Falaremos agora sobre os modelos de colonização da América. São dois: modelo de colonização de povoamento e de exploração. Nós vamos começar pelo modelo de colonização de povoamento, características desse modelo, certo? Bem, as colônias de povoamento na América, exemplificadas com as colônias inglesas da América do Norte, especialmente a Nova Inglaterra, certo? Lá no início a Inglaterra tinha as 13 colônias aqui na América. Essa Nova Inglaterra, que são os Estados Unidos, ficaram conhecidos como a Nova Inglaterra, ou seja, os imigrantes que da Inglaterra vieram para a América foram colonizar essas novas terras, e essas apresentam as seguintes características: povoamentos por grupos familiares de refugiados religiosos, certo? Conhecidos como puritanos, e também os anglicanos e outros que também não eram religiosos, mas uma grande porcentagem desse povo que colonizou aqui a América do Norte tinha um teor religioso, né? Os puritanos e anglicanos. Ideia de fixação, eles vieram para ficar na terra, né? O contrário da exploração, que não tinha esse ideal de fixação.
desejo de prosperidade e desenvolvimento, tentando reproduzir na América a forma de vida que possuía onde? Lá na Europa. Tudo bem? Ideal de acumulação vinculado à valorização do trabalho, à poupança e à capitalização. Esses ideais aí característicos de qual sistema? Sistema capitalista, né? Eles já vieram com esse ideal capitalista trazendo com eles essa ideia aí de acúmulo de capital. Investimento na própria colônia, ou seja, se eles tinham a ideia de se fixar na colônia, morar na colônia, logo eles iam fazer investimentos ali na colônia. Lucros gerados pela produção local, investimentos na própria colônia dos lucros gerados pela produção local. Aquilo que era produzido, o lucro ia ser investido na própria colônia. A produção colonial atendia à satisfação das necessidades internas, ou seja, de dentro do território. Não era aquela necessidade da metrópole. E se organizava em pequenas propriedades, médias e pequenas propriedades. E aí a gente vai ter também grande utilização do trabalho livre, que na de exploração a gente vai ter o trabalho escravo, né, e familiar. Tudo bem? Então, a gente vai ver que esse processo de colonização, de povoamento, ele tem características diferentes da de exploração. Vale ressaltar aqui que essa observação sobre o trabalho escravo e trabalho livre. Característica de povoamento, o trabalho livre, mas nas colônias do sul dos Estados Unidos houve trabalho escravo. E sequelas até hoje, que aquela região ali é uma região muito declarada racista, né? Muitas pessoas se declaram racistas, sem esconder isso, a gente vê isso muito presente nos Estados Unidos. Essa questão aí do trabalho escravo aconteceu, sobretudo nas colônias do sul dos Estados Unidos. Algumas características aí de colonização, de exploração no sul dos Estados Unidos, mas de forma geral, aquela área sofreu uma colonização de povoamento. Criação de um mercado interno, ou seja, as negociações ali, o ideal era fomentar um mercado interno. Consciência da autonomia e desenvolvimento precoce do ideal de emancipação, ou seja, de separação. O ideal de independência, de se tornar um país independente da metrópole, vem mais cedo do que dos países da América Latina, por exemplo, aqueles que sofreram a colonização de exploração, certo? Então, ter autonomia de negociar com outras nações. No caso da de exploração, não tinha essa autonomia. Tudo bem? Então, essas são algumas características da colonização de povoamento. Agora, a gente vai analisar algumas características da colonização de exploração. Modelo de colonização de exploração na América, a gente praticamente tem aqui toda a América Latina, né? A partir do México até a América do Sul, os países sofrem uma colonização de exploração. O nome já é autoexplicativo, né? Uma exploração da colônia feita pela metrópole. Por exemplo, metrópole brasileira no período colonial, Portugal, né? A grande metrópole aqui do Brasil era a questão portuguesa. E dos outros países vizinhos, a questão da metrópole era a Espanha, por exemplo. Tudo bem? Vamos lá. As colônias de exploração exemplificadas pela colonização portuguesa, um exemplo, né, de colonização de exploração, no Brasil, correspondiam aos interesses mercantilistas da época. Características: ocupação espontânea, consequentemente temporária, não tinha aquele ideal de fixação como a de povoamento. Por grupos de indivíduos onde o ideal de fixação foi suplantado, foi retirado pelo ideal de exploração econômica. O grande interesse era só explorar a colônia e levar essas riquezas para Portugal, no caso do Brasil, de forma imediata e sem grandes investimentos. Tá? A colônia não tinha grandes investimentos feitos pela metrópole. Ideal de enriquecimento rápido na colônia, em que, em geral, as famílias ficavam na metrópole, certo? Exportação para a metrópole da totalidade dos lucros obtidos com a produção, ou seja, o que era produzido nas colônias
a, a maioria do lucro, né, ia para onde? Ia para a Europa, lá para a metrópole. Produção em grande escala para um mercado externo, na de povoamento era o mercado interno, aqui é grande produção para exportação. Por exemplo, a primeira atividade comercial aqui dos portugueses foi a extração do pau-brasil. Esse pau-brasil é para onde essa madeira? Para a metrópole, para a Europa. A questão da cana-de-açúcar, também produzida aí, levada para a Europa, certo? Então, todos esses produtos na colonização e exploração era para atender as necessidades da metrópole, atendendo aos interesses metropolitanos, baseado na grande propriedade, no trabalho escravo, na produção de açúcar, quando vai chegar uma grande quantidade de escravos trazidos da África para trabalhar aqui nas grandes plantações de cana-de-açúcar no Brasil. É um grande exemplo disso aí, ok? Economia dependente, impedindo a formação de um mercado interno, ou seja, a economia, na verdade, desses países até hoje são países com a economia dependente, fragilizadas, e isso é uma consequência lá do período colonial, certo? Desvalorização da educação, não tinha investimento na educação tão grande, e na instrução também da mulher, né? A mulher é muito desprezada na sociedade. Desenvolvimento tardio do ideal de emancipação, ou seja, a questão do ideal e a questão da independência dos países vai chegar aqui na América Latina um pouco mais tarde. Por exemplo, Estados Unidos se tornam independentes no século XVIII, já aqui a maioria dos países da América Latina vão se tornar independentes, inclusive o Brasil no século XIX. Tudo bem? Então, a gente fez uma comparação entre colonização de povoamento, colonização de exploração. E aqui algumas características. E aí, se tu tiveres dúvida, anota que a gente tira essas dúvidas na aula online. Tudo bem? Um abraço.